Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje vim falar uma certa dificuldade, porque tenho andado meio gripada, mas senti uma necessidade de, nessa manhã, estar trazendo uma mensagem a partir de Deus, porque falou muito forte ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com o povo nesta manhã. E o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre José. Porque no momento em que José era apenas um filho na casa de seu pai, ele era subestimado por seus irmãos. Então, os seus sonhos, os seus projetos, os seus anseios não eram levados a sério. Ele era tido por mimado, ele era tido por o filhinho do papai. Então, ninguém valorizava aquilo que ele tinha em mente. Mas aí nós vamos ver aqui no livro de Gênesis, no capítulo 39, José sendo levado à casa de Potifar, uma vez que já havia sido vendido pelos seus irmãos. E a Bíblia vai nos dizer aqui que ele foi levado ao Egito pelo eunuco de Faraó, capitão da guarda varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado de lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero e estava na casa do Senhor, seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos. Ou seja, enquanto ele estava na casa do pai, ele era só um menino subestimado. Uma vez que ele saiu da casa do pai, ele passou a ser visto da maneira que ele deveria ter sido visto antes. E o que Deus colocou no meu coração trazer através dessa palavra? Quantas vezes obreiros, obreiras, servos, servas do Senhor, isso é tanto para pastores, quanto para lideranças, quanto para ovelhas, líderes e liderados, estão ali fazendo parte da obra e estão sendo muitas vezes desprezados, muitas vezes menosprezados, não têm sido levados a sério, né? Será que vai ser preciso fazer como José, se afastar, sair? Infelizmente nem todos saem e vão para a casa de Potifar, nem todos saem e continuam na direção de Deus, nem todos saem e continuam fazendo a boa obra. Alguns não têm essa força espiritual para continuar. E aí, uma vez que sai e muitas vezes permanece, se esforça, se doa em outra obra, cresce, aí talvez você vai lembrar e falar: poxa, era minha ovelha, poxa, poderia estar aqui contribuindo com a minha obra, mas por que enquanto estava ali do lado você desprezou? Você não ouviu as ideias, você não inseriu na obra, você não deu crédito, você tratou como se fosse apenas um menino, um José cheio de sonhos, que não estava agregando em nada. Uma vez que José saiu dali, ele não era mais um José, só um menino, ele era um homem usado por Deus, um homem no qual as pessoas olhavam e viam Deus. Muitas vezes obreiros saem das suas respectivas congregações e vão atuar em outras obras e são vistos com respeito, são vistos como homens e mulheres de Deus, quando dentro da obra na qual eles fazem parte, pela qual eles soam, pelas quais eles oram, pelas quais eles trabalham, eles são desprezados, não são vistos nem valorizados. Deus vê sim, mas Paulo disse que o obreiro é digno do seu salário. Então, tem que haver justiça no meio do povo de Deus. Que justiça há? Onde um trabalha, semeia e só recebe crítica. Então, o dia que o teu obreiro sair da sua casa, não pense você que é por rebelião, não. Por rebeldia. Porque a Bíblia nos fala que também haveriam pastores ruins. Haveria ovelhas rebeldes, mas também haveria pastores ruins, tiranos, saqueadores. Então nós temos que ponderar os dois lados e fazermos conforme a palavra de Deus para ser justo. Não deixar José sair da casa para crescer em outro ambiente, não. Porque assim como a palavra me traz uma experiência, também o estudo
acerca de coisas que aconteceram ao longo do crescimento da igreja, também produzem experiências. Então eu gostaria de deixar uma experiência que eu aprendi através do estudo, né? Fazendo estudo teológico. Certa feita eu ouvi falar sobre, eu creio que pelo nome muitos não conhecem, Alziro Zahur, mas ele é muito conhecido, inclusive creio eu que mundialmente, como Paiva Neto. A primeira opção de fé de Paiva Neto foi o cristianismo, e ele servia na Igreja Batista, só que na época na qual ele escolheu servir a Deus nesse ministério, eles não acreditavam no batismo com o Espírito Santo. Então eles eram incrédulos acerca dos dons, acerca de falar em línguas, acerca do mover espiritual. E quando ele começou a apresentar esses sinais na igreja, ele foi tido por um homem endemoniado. Eles não identificaram que aquilo era sinal do Espírito Santo se movendo na vida dele. Então começaram as críticas, começaram, a apertar ele, a constranger, de modo que ele não se sentiu bem mais no meio do povo de Deus. E a consequência daí, a consequência desse desprezo, está aí. Ele saiu desse ministério e criou aí um ministério que trabalha hoje, através do espiritismo, através da atuação espírita, que é a LBV, muito conhece, Legião da Boa Vontade, ajuda muitas pessoas, porque uma das formas que o espiritismo ganha a olhos nus do cristianismo é através das obras de caridade, através da Eusebeia, através, da forma como ajuda as pessoas, porque nisso nós somos muito falhos. A igreja cresce, mas as obras de caridade sempre está devendo, sempre está faltando. Enquanto o espiritismo não, eles normalmente têm muito disso neles, e através disso eles arrastam multidões. Agora pensa, esse homem, se tivesse achado o apoio necessário para permanecer no cristianismo, quando não teria expandido a propagação do evangelho, e quantas pessoas não teriam se convertido através do testemunho de amor que ele tem com as obras de caridade que a LBV pratica. Talvez você ache que desprezando a ovelha que está do teu lado ali, somando com você hoje, você só vai perder uma ovelha. Talvez você perde uma multidão de ovelhas. Então, o que eu trago para a meditação é nunca despreze o José. Os sonhos dele pode parecer bobeira. O sonho dele pode parecer coisa de menino. Pode parecer pequeno. Mas talvez a partir do momento que José sair da sua casa, ele já não é mais só o José menino, ele passa a ser o José governador. Talvez o Davi pastor de ovelha, o Davi desprezado que fica no pasto sozinho, aquele que não senta na mesa, ele passa a ser aquele que Deus escolheu para reinar. Veja bem, se você não está desprezando quem Deus escolheu para somar na obra com você. Porque Deus chama autoridades, mas Deus, ele não é um Deus tirano. O que destruiu a Satanás foi o orgulho, a arrogância, a soberba, foi se achar autossuficiente, a ponto de achar que poderia ser Deus, o Deus dele mesmo. Tem muitos pastores que têm se portado dessa maneira. Eles são tão autossuficientes que eles acham que eles não precisam de ninguém. Às vezes ainda fala, eu e Deus. E às vezes nem Deus está mais do lado dele. Porque Deus não folga com a injustiça. Porque Ele é justo. E aqueles que fazem menção de servir em sua casa também têm que agir com justiça, com igualdade, com imparcialidade. E isso é para todos. Veja bem se você não está desprezando quem Deus não despreza e não está abraçando quem Deus rejeita. Porque o grande erro de Saul perante Deus
foi trazer para perto quem Deus mandou matar e jogar longe. Para ele pareceu pouco, mas para Deus foi o fim da picada. Então observa bem, porque o que você trata como coisa pequena para Deus pode ser uma grande falha. Então eu deixo isso para meditação. Amém?